Robson Santos aqui e hoje eu vou falar sobre como a gente conquistar mais clientes, né, de forma coerente, de forma que a gente possa fazer isso gradualmente, sem hackzinho, sem fórmula mágica. Então vamos lá, o que a gente precisa em primeiro lugar para ter clientes de tatuagem? A gente precisa ter um trabalho de qualidade. Não adianta a gente tentar desenvolver qualquer coisa se a gente não tiver um trabalho de qualidade. O trabalho de qualidade é que vai fazer com que as pessoas indiquem para outras pessoas e a gente consiga conquistar nossos clientes. Então, a habilidade de construir um bom trabalho é fundamental, né, para a gente lotar a nossa agenda. E o que isso implica? Isso implica que a gente tenha conhecimento, um bom conhecimento de desenho. Se eu pudesse me dar uma dica para mim, quando eu estava lá começando a tatuagem, eu falaria o seguinte: desenha o máximo que tu puder. Porque o desenho, ele é basicamente uma linguagem, né? Ele é uma linguagem e vai fazer com que a gente perceba um mundo visual, vai construir as nossas percepções visuais. E isso faz com que a gente melhore a nossa tatuagem, isso vai fazer com que a gente melhore a nossa cultura, a nossa bagagem visual. Então isso vai fazer com que nos tornemos melhores profissionais. E outra coisa que é interessante, né? Não é uma obrigatoriedade, mas isso vai fazer com que a gente melhore nesse aspecto, desenvolver uma linguagem artística. Se a gente faz tatuagem, a tatuagem é uma linguagem artística, eu já falei em outro vídeo. É uma linguagem artística que vai ser aí o nosso ponto principal, mas existem outras, existe o desenho, a pintura, a escultura. Então, trabalhar outra linguagem artística, sei lá, colagem, imagem digital, ilustração digital, isso vai fazer com que a gente consiga construir essa estrutura do autoral, né? Então, a gente acaba por se tornar um artista melhor. Outra coisa, segundo ponto, segunda habilidade que a gente tem que desenvolver é a habilidade de comunicação, né? Não adianta a gente ter o melhor trabalho possível se a gente não conseguir comunicar o nosso trabalho, né? Se a gente não conseguir mostrar o nosso trabalho. Então, mostrar o nosso trabalho é extremamente importante, né? Mas às vezes a gente não tem muito resultado. Às vezes, se a gente está fazendo tatuagem, a gente não tem tatuagem todos os dias no começo. Então é importante a gente registrar os processos de tatuagem. É importante a gente registrar como é que a gente faz, né? O que a gente faz. E isso é importante para as pessoas entenderem e valorizarem o que a gente faz. Porque no momento que a gente pega e só mostra o resultado final, não tem como as pessoas saberem como é que a gente desenvolveu o nosso pensamento, a nossa técnica para chegar nesse resultado. Redes sociais, escolhe uma rede social. Não precisa ser necessariamente o Instagram. Existe Facebook, existe Flickr, existe YouTube, né? Existem inúmeras redes sociais que vão fazer com que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Só que a gente tem que entender essa rede social, entender como é que funciona cada uma dessas redes. O Instagram é uma rede muito complexa, tem várias linguagens dentro do Instagram, tem o feed, tem o Stories, tem o Reels, tem o IGTV, e cada uma delas se propõe a fazer uma coisa. O Instagram
ele é uma mídia, ele é uma rede social de atenção. Então, o que você postar, ele vai ter um tempo lá que vai estar disponível, que a rede social vai entregar para os outros, que é de, sei lá, vai depender da publicação. Publicações que são mais interessantes para o seu público vão ter um pouquinho mais de tempo, mas depois disso, essa publicação como stories, depois de 24 horas ele desaparece. A publicação não é muito diferente, ela depois de um certo tempo ela não é mais entregue, então faz com que a gente precise fazer uma nova publicação para a gente conseguir mais atenção, né? O ponto que eu coloquei ali é mostrar como você faz o que você faz. Eu falei anteriormente, mas qual é a diferença do seu trabalho, do trabalho que você desenvolve para o trabalho que outros profissionais desenvolvem? Então a gente tem que pontuar esses pontos, né? A gente tem que pontuar qual é a tua maneira de fazer, né? Então, porque vai ter inúmeras pessoas que vão se identificar com a maneira que você faz as coisas. E uma coisa que é importante dentro de rede social, porque rede social, como o nome diz, é social, é falar um pouco de você, né? Porque as pessoas compram de pessoas, e a gente tem que entender que além de sermos profissionais, a gente pode falar um pouco da maneira como a gente pensa a nossa vida. Isso também vai fazer com que a gente se conecte com outras pessoas. Quando a gente se mostra vulnerável, isso faz com que as outras pessoas também entendam que são pessoas iguais a gente. Então, a vulnerabilidade é uma característica que faz com que a gente se conecte mais. Outra habilidade importantíssima para a gente conseguir construir aí uma carteira de clientes, para a gente ter muitos clientes, é a habilidade de escutar, né? O que é a habilidade de escutar? A tatuagem é um processo muito passional. A gente faz tatuagem do fundo do nosso coração. Na maioria das pessoas, tem pessoas que só são profissionais de tatuagem, só fazem o que pedem. Mas a gente, como profissional artista, como quando a gente leva a tatuagem de forma mais como paixão, a gente trata cada peça como se fosse o nosso trabalho, como se fosse o nosso filho, né? E no começo da nossa carreira é muito mais difícil a gente fazer essa dissociação que a gente é um prestador de serviço e a gente tem uma demanda, que é a demanda que o cliente traz. A gente quer dar o nosso melhor, só que a gente quer contribuir de alguma forma com alguma criação, com algum pensamento que é nosso. E eventualmente, no começo, vai ser muito mais difícil da gente entender que a tatuagem é do cliente, vai ficar com o cliente, a gente é só uma mera peça. Principalmente porque no começo a gente está evoluindo aí as nossas percepções, as nossas partes técnicas, e acaba que a gente gera uma frustração porque a gente espera que o cliente vá nos ouvir muito mais e acaba que ele tem a ideia dele e a gente tem que respeitar isso, né? Então a gente tem que respeitar quais são as demandas que os clientes nos trazem. Com o passar do tempo a gente tende a conhecer mais, né? Ter mais bagagem cultural, e a gente vai conseguir nortear a produção, nortear aí a criação do projeto. Então, aos pouquinhos, a coisa vai ficando mais fácil, a gente vai conseguindo trabalhar essas ideias. Muitas das pessoas que vêm procurar tatuagem, elas não têm um grande conhecimento de tatuagem. Inclusive, gente que tem muita tatuagem não tem grandes conhecimentos de tatuagem. Isso faz com que a gente precise explicar
né? Isso faz com que a gente precise entender o que é aquela subjetividade, a subjetividade daquele cliente, para conseguir construir alguma coisa legal. Então, esse lapidar de ideias, existe uma coisa no ser humano que chama gatilho mental, né? E um dos gatilhos mentais que é muito forte é o gatilho mental da razão. O que é gatilho mental, Robson? Eu posso falar com mais tempo num vídeo específico, mas basicamente o gatilho mental é quando a gente acessa, quando a gente ativa um gatilho e a gente tem uma resposta automática do nosso sistema límbico. E o gatilho mental da razão é esse. Como é que funciona dentro desse contexto dessa habilidade de escuta? A gente vai começar a conversar com o cliente e vai dizer, esse desenho funciona porque... Quando a gente coloca essa palavra porquê, a gente já vai estar explicando, a gente já vai estar dando razão que a nossa escolha não foi simplesmente uma escolha aleatória, ela foi uma escolha que a gente pensou, porque disso, vai ficar melhor que isso. Então, vai fazer com que a gente tenha uma assertividade maior e o cliente já pense de uma forma mais eficiente e talvez a gente consiga aí resolver. Então, quando a gente vai estruturar uma ideia, quando a gente vai construir uma ideia, pense por que você está falando aquilo e externalize isso. Outra habilidade que a gente tem que desenvolver é a habilidade de relacionamento com os clientes, porque quando a gente se relaciona bem com os clientes, eles vão falar para outros clientes. Então, ser legal, né? Ser legal. Às vezes tem pessoas que são mais intragáveis, pessoas que são mais difíceis de lidar, e acaba que a gente não é tão legal, né? A gente explica menos ou a gente fica mais retraído. E é importante que a gente seja legal com todo mundo, porque às vezes essa pessoa que não está sendo tão bacana naquele dia, porque ela teve um dia ruim, porque, enfim, aconteceu alguma coisa que fez com que ela não tivesse fez com que ela não tivesse no 100% dela, né? E é muito normal que a gente não esteja no nosso 100%, afinal, tatuagem é um procedimento que tem dor e pode acabar que a pessoa esteja desconfortável com isso, e às vezes não é nem pela dor da tatuagem, mas é por toda ansiedade que foi gerada, né? Seguido os clientes falam, mas Robson, eu sonhei contigo. Porque, poxa, imagina a construção mental tão forte que aquela pessoa desenvolveu para ela sonhar comigo. Então, poxa, aquilo ali foi uma carga emocional muito grande. Daí os sonhos são os mais variáveis. Eu sonhei que tu estava fazendo uma tatuagem em mim, só que a tatuagem ficou diferente do que eu queria. Então, aí a gente consegue ver um medo, a gente consegue ver que a pessoa está insegura com alguma coisa. Às vezes não é nem com o nosso trabalho, mas ela está insegura, ela tem alguma insegurança aí na sua mente, né? Outra coisa que ajuda muito esse relacionamento, essa lida com o cliente, é explicar muitas vezes de formas diferentes todo o processo. Desde que o cliente chega no estúdio, né? Como é que a gente vai proceder, como é que a gente vai estar tendo aí o processo da tatuagem, explica que você vai fazer linha, que você vai fazer pintura, por que uma agulha X dá um resultado X, por que uma agulha Y dá um resultado Y. Então, cada detalhezinho desses vai fazer com que a pessoa desenvolva confiança em você, e com isso você vai ter um relacionamento melhor com aquele cliente, ele vai voltar e ainda vai querer indicar para outras pessoas, porque a gente naturalmente, quando a gente faz uma coisa que é muito boa, que é muito legal, sei lá, eu faço CrossFit, então eu quero que todo mundo faça CrossFit.
No momento que eu for fazer uma tatuagem com um tatuador que foi muito legal, eu vou querer que todo mundo faça aquela tatuagem com esse tatuador que foi muito legal. Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Pensando dessa forma, a gente vai conseguir ter aí uma boa taxa de retorno dos clientes. Atendimento, né? E isso aqui entra nessa habilidade de relacionamento, atender bem presencialmente, que é basicamente isso que eu falei, e atender bem virtualmente. Às vezes a gente está cansado, mas é mais interessante a gente não responder um cliente, deixar para responder ele depois, do que a gente atender mal, do que a gente atender estressado. Então é muito importante, é bem importante que a gente responda todo mundo de bom humor, né? Se a gente não puder estar de bom humor, pelo menos não esteja de mau humor, porque eu percebo em mim, né, que quando eu estou de mau humor ou quando eu não estou legal, eu não vou responder da mesma maneira como, sei lá, que eu acordo e começo a responder as pessoas, que eu estou descansado, tá? A vida está tranquila ali. Então perceba isso. Então, se não quer responder, se brigou com o cachorro, se brigou com o companheiro, com a companheira, deixa aquele cliente lá, não responde, não abre a mensagem, mas quando tiver de boas, vai lá, responde, dá toda a atenção que o cliente precisa, né? E responde bem, tira todas as dúvidas, desconstrói todos os medos que ele tiver. Empatia é outra habilidade dentro de relacionamento. O que é empatia? A gente pensar, a gente se colocar aí no lugar do outro. E daí eu convido vocês a pensarem, convido você a pensar quais os lugares que você frequenta, né, que você se sente muito bem, né? Pode ser numa barbearia, no caso dos homens, pode ser num salão de beleza, pode ser numa academia. Pensa por que esses locais são locais legais. Porque existe troca, porque existe cerveja, porque existe por quê? Né? Então, normalmente é porque existe uma troca, normalmente é porque tu te sente bem nesse lugar. E a gente tem que construir no estúdio essa mesma percepção, essa geração de valor, que no caso é da troca, que é da conversa, que é das pessoas se sentirem bem, que é você vai ter que produzir um ambiente agradável. Então isso tudo vai fazer com que você se relacione melhor e acabe que o cliente, além de ter uma tatuagem boa, foi tão bem atendido num lugar tão legal que ele vai voltar. Ele vai voltar, porque é natural que a gente queira voltar. Às vezes não é nem só pelo produto, mas por todo atendimento, por toda coisa em si. Às vezes a gente pode ir num restaurante e o restaurante nem ser o melhor restaurante, mas lá o atendimento, lá tem aquele garçom lá que te chama pelo nome, te conhece, sabe exatamente o que tu gosta, o que tu quer. Então tu chega lá e tu te sente valorizado. Então tu vai pegar e tu vai voltar lá. Talvez não seja a melhor comida, mas o todo é tão legal que acaba que a gente volta, né? Porque é bom pra gente. Então a gente volta. E a última habilidade que eu coloquei aqui, existem outras, obviamente, mas essa daqui também é uma que faz com que os clientes retornem, além do atendimento, a antecipação, né? Eu anotei aqui, quando a gente está vendo uma série, quando a gente está vendo uma novela e aparecem cenas do próximo capítulo, isso também é um gatilho mental, né? Porque a gente vai construir um ciclo mental, né? A gente vai fechar esse ciclo mental. Existe um roteiro na novela, na série, que é daquele episódio. Fecha-se esse ciclo ao final e daí a gente abre esse ciclo de novo, né? Então a gente antecipa as cenas dos próximos capítulos. E como é que a gente faz isso em tatuagem?
né? Em tatuagem o cliente, poxa, você ouviu com paciência, você entendeu do que o cliente gosta. Então, pega e sugere algo. Poxa, fez uma tatuagem X ou Y, você, com o passar do tempo, você vai começar a entender como é que funciona a demanda dos clientes. Eu sempre brinco com meus clientes. Chega o cliente, ele diz, vai ser a única tatuagem, e eu gero essa antecipação. Então tá bom, então vai ser a última tatuagem, dando a entender que ele vai voltar, e normalmente as pessoas voltam. Então deixa ele entender. Às vezes podem ser coisas mais específicas. O cliente fez determinada tatuagem, sugere uma determinada outra tatuagem. Então pode ser descabido, mas a palavra tem uma força muito grande. Então o cliente, poxa, mas será mesmo? Será que aquela ideia que ele estava me dando vai ficar boa aqui do lado dessa, ou na parte simétrica, no outro braço? Então isso vai plantar uma nova ideia no cliente, né? Vai ser antecipação do próximo episódio de tatuagem, e acaba que talvez ele não faça aquilo lá, talvez ele... Enfim, talvez possam vir inúmeras possibilidades, mas com certeza, já antecipando isso, existe aí um espaço de comunicação para as próximas tatuagens. E trabalhando dessa forma, trabalhando com essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades, não é da noite para o dia. Cada uma dessas habilidades demanda muito tempo, demanda pensamento. Mas você pode ter certeza que se você pegar cada um desses pontos e masterizar e trabalhar, testar, exercitar, o resultado vai ser muito positivo. Então tá, pessoal, esse vídeo fica por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.